Olá, minhas queridas, meus queridos, meus amores, estou de volta ao vivo com vocês, morrendo de saudade de fazer o nosso Bom Dia com Ivan Martins. Mas estou de volta e é muito bom estar com vocês, né? Falando de espiritualidade, paranormalidade, falando de coisas da vida, né? Da vida de todos nós. Espiritualidade é o nosso dia a dia. Espiritualidade é a nossa relação com o outro, é a forma como nós enxergamos o mundo, a forma como nós nos relacionamos com o mundo. Muitas vezes, mal compreendida, a espiritualidade fica como se fosse uma coisa à parte do ser humano, e ela é vida. Espiritualidade se pratica a todos os instantes, a cada pensamento, a cada gesto, a cada atitude. Não é isso? Então, é um grande prazer estar com vocês hoje. Vamos dar aqui aqueles recadinhos. Hoje vamos falar sobre o reset, ou reset, como se diz, né? Com a pronúncia correta. Mas nós já brasileiramos, né? Então vamos lá no reset mesmo. Mas antes disso, os recadinhos do dia, né? Eu não estou fazendo do estúdio ainda, que nós estamos com uma reforminha no estúdio, pintando tudo e, né, ninguém merece o cheiro de tinta fresca, né? É muito gostoso, mas não dá para ficar dentro do estúdio fechado com aquele cheiro de tinta. Então, nessas semanas eu vou fazer aqui de casa para vocês, né? Alguma coisa de qualidade de imagem, de som, né? Vocês vão aí nos desculpando, né? E a semana que vem a gente retoma, né? Junto com a Mariana também, no estúdio novo da Mariana, nós vamos retomar lá no estúdio do Instituto Ivan Martins. Tá certo? Bom, eu sempre falo Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual, o livro de cabeceira de quem deseja um salto quântico, né? Hoje mesmo o assunto, né, sobre o reset, né, ou reset, que é exatamente isso, né? O recomeçar. E o recomeçar, gente, é realmente dar sabe, dar um stop, né? Parar, limpar tudo, limpar as senhas, né? Do cérebro, porque nós temos senhas, né? Senha para agredir os outros, senha para julgar, senha, né? Qual que é a senha? É o nosso parâmetro de julgamento, né? Então, quando a gente aprende sobre não julgar, sobre não apontar o dedo, sobre não agredir, sobre cuidar da própria vida, né? Que é o que nós viemos fazer aqui, quando nós aprendemos sobre isso, nós começamos a fazer o grande reset, né? Da consciência. E entre o perdão e o despertar, é uma forma disso. Porque todo aquele que deseja o crescimento, deseja uma evolução espiritual, inevitavelmente passa pelo perdão. Porque quem não se perdoa não consegue dar o grande passo, não consegue dar o grande salto quântico. Porque se perdoar é quebrar os ciclos das reencarnações de sofrimento, de dor e sofrimento. Né? Inclusive quebrando os ciclos também das companhias, né? Porque a gente acaba reencarnando nos mesmos ciclos. É como se mudasse o espetáculo, mas não muda os atores, sabe? Então é sempre uma continuação do mesmo espetáculo, um pesadelo em looping, né? Aquela coisa que fica girando, 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 né? E não sai do ponto inicial. Então, Entre o Perdão e o Despertar é o livro de cabeceira para todo mundo que deseja esse salto. Falo muito do livro? Falo e vou falar durante muito tempo, né? Porque eu creio que esse livro tem ajudado muitas pessoas. Eu recebo muitos depoimentos sobre como as pessoas tiveram, né, uma melhora, né, no seu dia a dia, melhoras financeiras, melhoras emocionais, espirituais, enfim, saúde, de muitas coisas, através dessa consciência do perdão. Perdoar não é um ato religioso, é um ato de inteligência, né? É um ato de botar uma pedra sobre, né, aquelas questões e tocar a vida para frente. Ninguém esquece, ninguém vai ter lesão cerebral, né? Não desejo isso a vocês, não é isso? Ninguém vai ter um tumor cerebral, ninguém vai ter um aneurisma, ninguém vai ter um AVC. Porque só assim a gente esquece, né? Ou uma demência, um Alzheimer, não é isso? Aí a gente esquece. Mas do contrário, ninguém esquece, né? A gente simplesmente segue a vida, embora tenha aquelas lembranças. Elas não mais ferem, elas não mais machucam. Não é isso? Vocês podem conseguir esse livro diretamente comigo. Muitos de vocês têm meu contato direto, quem está em tratamento. Quem não tem, tem o contato do Cristiano para consulta, tem o contato do Rafael, tem o contato do Lucas. Qualquer um de nós conseguimos enviar para vocês, tá certo? E também tem o instituto ivanmartins.com.br, que é o meu site oficial.
Tá certo? Bom, dito isso, vocês, quem quiser já formular suas perguntas, né, Rafael? Dentro do chat, dentro do superchat ou do chat, né? As pessoas que colaboram comigo aqui são sempre as mesmas, né? Sim. E a gente agradece muito, né? A gente agradece muito porque isso mostra a valoração, a valoração, né? Valoração, né? A valorização que vocês dão para o trabalho. E isso faz com que o YouTube entenda que tem uma importância. Num tempo de tanta porcaria vinculando, né? A espiritualidade está só, ó, caindo. Está só caindo. Por quê? Primeiro, pela bagunça toda que virou espiritualidade. E segundo, porque não é um assunto que interessa. Falar de amor, falar de coisas boas, falar de prosperidade, tirar as pessoas do abismo, tirar as pessoas do buraco, isso não interessa, né? Os senhores desse mundo, né, que não, nós estamos falando dos senhores desse mundo terreno, né? Os senhores da escuridão, das trevas, esses senhores não querem que vocês despertem. Então vão fazer propaganda de jogatina, né, para que vocês se endividem. Vamos fazer propaganda de pornografia, né? Vamos fazer propaganda de tudo aquilo que não presta, né? Então a espiritualidade hoje ela está em segundo plano. A pessoa vai fazer uma dancinha quase pelado, quase pelada na internet, tá tudo bem, ó. É bomba, né, Rafael? É. Bomba. Agora não fala espiritualidade não que a coisa trava, né? Mas é vocês que fazem a diferença. Eu já disse a vocês, não me interessa milhões, mas me interessa que todos aqueles que têm interesse em espiritualidade, de fato, recebam o nosso Bom Dia com o Ivan Martins, né? Então eu peço a vocês que continuem falando com os amigos, com os familiares, e vamos fazer um despertar juntos. Não sou professor de ninguém, não sou mestre de ninguém, sou apenas, né, mais um estudante, mais um viajor do tempo e espaço, né? Trocando com vocês. Eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo. Tá certo? Bom, então com isso, vamos deixar de lenga-lenga, né? E já vamos dar início ao nosso Bom Dia com Ivan Martins. Não deixem de mandar as perguntas de vocês, não deixem de comunicar, né, o que vocês têm interesse em saber. E nós estamos com algumas mudanças que nós vamos implementar agora, a partir da semana que vem, a gente voltar para o estúdio, né? Nós temos algumas mudanças. Ah, lembrando da Mariana, a live Mariana, aberta a todos, continua nas quintas-feiras, né? Vai continuar normal, mas nós estamos já formatando o grupo, né? Vocês podem se manifestar sobre esse grupo já no canal, né? Já no canal, já no WhatsApp, né? Da canalização dos grupos fechados, tá certo? O que que acontece, gente? Nós temos um grupo, né, importante, digamos assim, tá? Nós temos uma egrégora importante que realmente segue o canal e realmente, né, está com a gente no dia a dia. Então, o que que a gente resolveu, né? A Liel chegou e falou, olha, vai ter que fazer alguma coisa para dar realmente uma atenção especial para esses que estão, né, unidos, que estão em oração, que estão, enfim, querendo realmente um salto, né, dentro dessa questão da espiritualidade. Então, nós criamos um grupo. Esse grupo vai receber links semanalmente, né, para uma participação especial, né? Então, esse grupo, o que que vai acontecer? Como tudo tem troca, né? Foi criado duas salas, uma para Goiânia, uma para São Paulo, porque cada tempo tem que ter essa sala. Foi construído esse período que eu me afastei. Então, então é uma sala especial. Essa sala tem um valor de troca, como todas as salas de cura, e a pessoa está no grupo especial enquanto está nessa sala. Então, todo mês, né, a pessoa renova. Então, é uma coisa que não vai apertar para ninguém e vai ser muito especial. Vai ser muito especial para todos aqueles que se interessarem. Evidentemente que continua, né, o canal aberto às quintas-feiras. Mas esse é um canal muito especial. Só vai participar quem estiver no grupo. Nós vamos abrir um grupo especial para essas pessoas, tá? Então vai ter uma assistência especial,
Ariel vai responder perguntas, né? É uma outra coisa, é uma outra formatação, né? Que eu faço tudo sobre orientação de Ariel, então ele manda porque pode e eu obedeço porque tem juízo. É assim que funciona, tá? É assim que funciona dentro da hierarquia espiritual. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu, como tenho juízo, não vou contra o meu anjo, né? O meu orientador, tá certo? Mas vocês vão perguntando, a gente vai alinhando isso. Bom dia, Rafael. Bom dia, Ivan. Bom dia, pessoal. Quem tá com a gente Vamos aí? lá para quem está com a gente hoje. A Iandra está com a gente, Isabel Garcia, Conceição mandou um superchat. Boa tarde para todos, gratidão, Então, querida. A Marisa com a gente, Sérgio Verona, Vivian. A Emília também mandou um superchat. Mais um gratidão. aprendizado, boa tarde para todos, que tenhamos um dia abençoado, gratidão, querida. Assim é. Janete, a Nilva, Ronise, a Cremilda, mandou também um superchat, a Cremilda, bom dia a todos, obrigado, querida. A Lilian com a gente, Silvane, Iracema, boa tarde a todos, abraços, Iracema Olá, mandou boa pelo tarde. superchat, obrigado, querida. Obrigado. A Celi também mandou um superchat, bom dia, meus amores, feliz pelo retorno, beijo, Beijo. gratidão, minha querida, obrigado. Márcia Santos, Cíntia, Carmen Presley, Rosemary, o Oswalter também com a gente, Janaína, Carla Azevedo mandou pelo superchat. Olá, Gratidão. boa tarde, bem-vindos de volta, gratidão. A, a Iracema também mandou pelo superchat, bela transformação, abraço. Gratidão, querida. Tirei a barba, gente. É só a barba, só. Angelina Barbosa, Marta, a Marta Paiva, já falei, né? Quem mais? Angelina Barbosa mandou a vivência dos anjos e Mãe Maria foi maravilhosa pelo superchat. Obrigado, querida. Maravilhosa. Nem gostei muito, gratidão. Foi muito bom. A Geisa também tá com a gente. A Camila Vitali e o Ricardo Gaulinski também com a gente. Gratidão, Gratidão, gente. meus queridos. Olha, inclusive eu ganhei um presente lindo, uma mandala, e ganhei também uma vela, um perfume, um aromático. E o que que acontece? Eu ganhei no dia da canalização. Logo depois eu fiz o meu retiro, né? Meu retiro de mais de 20 dias. E praticamente eu não voltei ao estúdio, né? Porque os meninos estão cuidando lá da pintura, essa coisa toda. E a semana que vem eu quero fazer um agradecimento, viu, Rafael? Porque foi, né, tão carinhoso o presente, tão lindo, tá? Eu vou fazer o agradecimento assim que eu estiver lá, que eu quero mostrar, né? Eu quero mostrar o presente que eu ganhei, tá? E eu vou mostrar, tá bom? Então, você aí que me presenteou, tenha certeza que eu vou fazer o agradecimento no ar assim que eu estiver no estúdio, tá certo? Que eu quero mostrar, tá bom? E vamos lá. Bom, então, dentro dessa questão da espiritualidade livre, o que é esse reset, né? O reset da consciência, né? Não é uma religião, né? Não é uma doutrina. Nós fugimos disso, né? Sobretudo doutrina fechada, né? Não é um sistema que aprisiona, né, a alma, né, em regras, culpas ou medos, né? Porque as pessoas às vezes ficam assim, não, eu preciso fazer esse reset, que eu preciso me libertar, porque eu tenho uma culpa, eu tenho, né, um remorso. Bom, essa pessoa já não vai fazer reset nenhum. Nem caminhar por esse lado já não tem reset, né? Ela está simplesmente ainda, né, ali no analógico, né, rebobinando a mão a vida, como se fosse aquelas fitas cassete, a gente botava a caneta e ficava assim, sabe? Bom, se você é mais novo, você não vai saber o que era isso. A gente tinha aquelas fitinhas cassete, botava na caneta, sabe? Sim, Para rebobinar sim, sim. mais rápido, né? Principalmente quando ela soltava a fita lá de dentro. Então, muita gente vive assim, né? Então, não adianta. É preciso se livrar dessas questões religiosas, de medo, e realmente buscar essa transformação. É isso? Então, isso é uma coisa muito que a gente precisa entender como um chamado interior, né? É um despertar. Um dia, a gente entende que já não pode mais caminhar daquela forma.
Então, dentro da nossa espiritualidade livre, né, ser sete da consciência representa o momento em que o ser humano decide interromper esses ruídos do mundo, né, para voltar à essência do próprio espírito. Porque nós vivemos sobre a ilusão do mundo físico, do mundo material. Esse mundo material foi feito para nos tirar completamente do mundo espiritual. É como se nós não nos entendêssemos aqui. É como se nós buscássemos a cada dia uma, uma, uma prova de que estamos vivos. É incrível. As pessoas têm uma necessidade de conquistas pequenas, às vezes, de disputas pequenas, né? Discutem com família por causa de qualquer besteira, né? Tentam ter as coisas porque acham que precisa ter para ser, e às vezes lutam por coisas que não têm o menor valor, o menor sentido, né? É, é aquela pessoa que às vezes se endivida para comprar uma coisa que só porque todo mundo tem, quer também, né? E a vida virou um ter. A vida virou um ter sem ser, né? E nós precisamos ser. É necessário que sejamos antes de termos qualquer coisa, né? A pessoa não tem prosperidade, a pessoa é próspera. Vocês têm que entender isso, vocês têm que aprender isso. A pessoa é próspera. A pessoa tem que se sentir próspera, né? Não é ter a prosperidade por ter. Quem adquire a pseudo-prosperidade financeira sem ser próspero, ela perde o que ganhou. Quantas vezes você já viu pessoas ganharem dinheiro em jogo, em jogatina, essas coisas, e perder tudo? Por que que perde? Porque teve antes de ser. Então, o sete muitas vezes vem na nossa vida para nós aprendermos a ser, né? Então, ter uma mente próspera, né? Ter uma mente ah, ter uma mente sadia, né? Porque nós vivemos cercados de excessos. Já prestaram atenção nisso? Excesso de informação, né? Não sei se de qualidade, o que tem de informação. A gente estava brincando aqui de manhã, mais cedo, né? Tomando um café, e de repente eu comentei alguma coisa com os meninos, aí a Cid, todo mundo começou a responder, né? A outra também, a Alexia, começou a falar. Eu falei, ah, tá bom, né? Eu falei, agora você pensa e já estou respondendo para você alguma coisa. Mas que tipo de informação chega para a gente, né? Você liga a televisão, os jornais todos direcionados a um assunto só, talvez para desviar assuntos muito mais graves, né? Então a gente fica numa situação que a gente não sabe mais o que fazer, né? Porque as informações que chegam de forma positiva, essa não vem, né? Vem o excesso de medo. Tem gente que tem medo de tudo, tem gente que tem medo até de respirar, né? Isso tem que ser eliminado da vida. A vida não pode ser a base de medo. O medo, gente, é o nome do diabo. Se o diabo existisse, o nome dele era medo. E a irmã dele, qual era, Rafael? A culpa. A culpa. Muito bem, Rafael. Seria a culpa, né? É a culpa, né? Então, o que que a gente faz com esse negócio de excesso de informação e excesso de medo? Esses dias apareceu aí que estavam questionando uma pessoa, um personal, alguma coisa, que estava vendendo uma imagem que é impossível de se alcançar, né? Porque ele não é personal, ele vende porcaria na internet. Eles vendem porcaria na internet. Então, eles fazem toda a transformação neles por IA, né? Bota lá aquelas coisas falsas, né? E a pessoa se sente de que forma? Né? Medo de não ser bom o suficiente, não ser bonito o suficiente, não ser inteligente o suficiente. E como as pessoas são inteligentes na internet, né? Nossa, uma inteligência absurda, né? Como são bonitas, né? São feitas à mão, ao pincel. A vida é excelente, a vida deles é excelente. Nossa, que vidão que eles têm. Família maravilhosa. A gente fala, pô, e eu? Por que que ele tem e eu não tenho? Primeiro é saber se ele tem. Segundo é saber o que ele fez para ter. Se ele tem, como é que ele tem? Né? O que que ele mudou na vida dele? Tem muita gente de sucesso aí. Mas o que foi que a pessoa mudou na sua vida?
ganhou por mérito, ganhou passando a perna nos outros. Porque me parece que nós vivemos uma época assim que se você ganhar e puder passar a perna, tá tudo bem. Ninguém pergunta por como é que você ganhou. Só quer saber se você ganhou, não é? Então a pessoa começa com excesso de cobrança, né? Os excessos de distração. Como nós temos excesso de distração, né? Eu vejo pessoas vesgas no celular rolando aquelas. Rolando, né? O fit. O feed. Uhum. E vai rodando, vai rodando, vai rodando. Se você bobear, você passa 3 horas assim, ó, com o dedinho, ó, Perde o sono. perde o sono. Pessoas fazendo isso, gente, já pessoas já com mais idade, não é criança não, não é adolescente não. Quem está mais viciado na internet é gente de terceira idade. Trocaram o crochê pela tela, trocaram as galinhas pela tela. Ainda bem que a minha mãe adora, minha mãe adora tudo que é celular, tudo que é internet, minha mãe adora. Mas minha mãe ainda cria galinha, sabe, Rafael? Sim. Minha mãe ainda faz pão em casa, né? Então as pessoas trocaram tudo pelo bendita tela do celular. E muitas vezes não é buscando informação, é buscando distração para passar o tempo, né? Isso vai afastando, gente, da própria consciência, né? Da natureza verdadeira que essa pessoa tem, né? Então, o reset acontece quando a alma compreende que precisa silenciar-se para se reorganizar, né? Energeticamente, evidentemente. Tá? Então a gente precisa, às vezes, dar uma parada, né? Analisar o que está acontecendo e só aí a gente consegue voltar para dentro da gente e arrumar a casa. Você sabe que eu, desde criança, eu tenho um hábito. De vez em quando, eu me tranco no meu quarto, ou onde eu estivesse, às vezes nem meu quarto eu tinha, né? Quando eu estava enfim, às vezes não tinha nem quarto, eu tinha lá uma cela quase, né? Porque na vida religiosa é assim, você sabe, né, Rafael? Uhum. Você não tem quarto, você tem uma cela. É um cubículo com uma cama trancada por fora. É assim, parece que você está preso, nem parece que você está numa vida espiritual, parece que você está preso, né? E você fica ali, né? Mas eu, naquele momento, eu reorganizava a minha mente. Eu tiro todos os dias pelo menos meia hora para reorganizar a minha mente. O que tá valendo, o que não está valendo, o que eu posso mudar, o que eu posso, né, fazer para ter uma mudança positiva, sempre no momento de crescer, no movimento de crescimento. Então, não se trata de abandonar o mundo aqui fora, né, mas de abandonar, gente, as ilusões que afastam o ser de si mesmo. Você precisa afastar das suas ilusões que te afastam de você, né? Você precisa dar um basta em tudo aquilo que não acrescenta. Dar um basta em tudo aquilo que tira de você a sua espontaneidade. As pessoas não são espontâneas mais. As pessoas parecem um comercial de televisão, sabe? Eu tinha medo que isso acontecesse um dia, né? Medo, né? Olha o medo aí. Melhor dizendo, acho que eu tinha cisma que isso acontecesse um dia. Eu estou vendo as pessoas se transformando em robôs. Não tem sentimento mais, elas têm uma programação. A programação é ter aquele corpo, aquele dinheiro, aquele carro, aquela vida, é uma programação. Não é mais sobre ser feliz. É sobre felicidades instantâneas. É como se fosse uma droga, um vício. Quantas pessoas estão se endividando em jogatina? Cada dia eu tenho uma surpresa diferente. Ontem eu me surpreendi com uma pessoa que eu gosto muito, que eu quero muito bem. A pessoa me confessou que tem vício em jogo e não me pediu dinheiro emprestado. Eu disse, jamais te emprestaria dinheiro. Se você precisasse para outra coisa, eu te daria até o último que eu tivesse, mas para jogatina não vou te ajudar a afundar no vício. É como dar dinheiro para quem tem uma dependência química, né? Então a gente está vendo as pessoas, o que é esse vício na jogatina? É a intenção de ganhar alguma coisa muito rápida, sem esforço, sem trabalho, né? Então tudo isso
Olá, olá, alô. Tá, vamos ver se eles ouvem, tá? Tem gente ainda aí? Aham. Eu vou voltar com a imagem. É, gente, é retorno, né? Tá igual estreia. Sempre dá um pepininho, né? Desculpem pela falha técnica, essas coisas acontecem. Bom, vocês estão me ouvindo direitinho agora? Dá para me ouvir? Respondendo, gente, vamos respondendo. Responde para poder seguir. Dá para me ouvir direitinho? Quer que eu aumente o tom da voz? Como é que tá aí? Alguém respondeu? Vamos esperar eles responderem. É isso aí. Com o som agora, a Angelina, voltou sim, a Lilian. Tá tudo bem, né? Consegue me ouvir bem? Dá para me ouvir direitinho? Quer que eu aumente? Tá. Bom, gente, então eu estava falando sobre a questão do reset, né? Ou reset, se preferirem. E então eu falava que, primeiro, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada disso, né? Tem a ver com uma mudança de propósito de vida, né? Um encontro com esse propósito, uma volta para dentro de si mesmo, né? Então eu espero que vocês tenham, né? Não percam a linha de raciocínio. A gente falava que não existe exclusividade para isso, né? Pode ser pela oração, tá? Aquelas orações que nós fazemos, né? Por exemplo, na Mariana, é uma forma da gente tentar, né? Trabalhar essa questão do perdão, do auto-perdão, né? Do não julgamento, né? Existem as orações também, essas orações não decoradas. Existe uma oração decorada que é extremamente importante. Eu interrompi nesse momento, que é o Pai Nosso. Nós devemos sempre rezar o Pai Nosso. Eu rezo o Pai Nosso algumas vezes por dia. Todas as vezes que eu escorrego num julgamento, que eu escorrego em alguma coisa, eu oro o Pai Nosso, eu rezo o Pai Nosso, que é um retorno para a minha essência. Né? Então, nós também temos a meditação, né, que eu acho sempre que a meditação é importante. Não adianta ficar fazendo mãozinha, fazendo dedinho, não é sobre isso, não, gente. É sobre você se conectar com você deitar lá um pouquinho na sua cama, ou sentar na sua varanda, olho fechado, olho aberto, vendo um passarinho, vendo uma árvore, vai andar um pouquinho no meio do mato, né, no meio de uma praça, você já vai estar em meditação, tá certo? A gente precisa sair um pouco dessas ritualísticas muito, sabe? Não fica naquela coisa, tem que botar a mãozinha assim, o dedinho assim. Não, gente, é uma outra história, sabe? Isso aí é uma outra, é um outro nível, né? Que a gente não precisa caminhar por esse caminho. É um caminho um pouquinho complicado, onde você vai acabar invariavelmente cair na mão de mestres, né? E, enfim, de doutrinas, a gente não precisa disso, né? Tem espiritualidade livre. Então, basta uma respiração, basta uma mentalização e tá tudo certo. Eu tenho aí para vocês aí, ó, 24 horas de meditação, só com som bioneurais, só com essas coisas já tá de bom tamanho. Se vocês precisam de ajuda, tem esses sons bioneurais aí, eu ponho 6 horas todos os dias, ou pelo menos deveria estar todos os dias, né? E final de semana 24 horas. Então, não tem como vocês não terem acesso. Tá subindo toda semana, todo dia, né, Fernando? O Fernando tá falando que tá todo dia aí, ó. Se não tiver, vocês podem puxar a orelha dele. Ó. Tem que estar todo dia aí, 6 horas, 9, final de semana, 24 horas. Então, vocês coloquem para dormir, né? Enquanto vocês estão dormindo, bem baixinho, porque não é som para vocês dançarem, é som para vocês dormirem. Então, é bem baixinho mesmo, é um sussurro. Né? Então, o amor é um caminho maravilhoso para esse reset. É um caminho maravilhoso. Né? O amor verdadeiro, aquele amor de entregar-se sem submeter-se. Tem uma diferença, né, gente? Entregar-se ao amor é você entender que as pessoas têm as suas questões, têm as suas diferenças, e nós amamos as pessoas porque nós amamos. Nós não amamos por isso, por aquilo. Nós amamos porque precisam ser amadas. E nós precisamos amar. O ser humano se alimenta do amor que ele distribui. Quando nós esquecemos isso, né, nós esquecemos de onde nós viemos. Tá certo? Então, a própria natureza, né, o caminhar pela natureza, o caminhar
na beira de uma praia, queima na beira da praia, né? Próximo a um rio, queima lá próximo ao rio. Não tem rio, não tem praia, sempre tem uma árvore, né? Se você olhar os verdes, uma copa de árvore, você já está conectada, né? Já está conectado com esse processo. Né? Pela arte, né? Muitas pessoas encontram o seu reset, a sua espiritualidade através das artes, né? Através do cinema, um bom cinema, né? Não adianta ir assistir Psicose, né? Porque não vai rolar, né? Mas um cinema onde você possa ter um filme que você possa ter um mergulho. Quantas vezes você tem uma lição de vida, né, num filme ali? Aquilo ali foi escrito, foi, por inspiração, foi, né? Mas de repente faz mais sentido para você do que para os atores que estão interpretando. É uma questão da gente saber, né, se conectar com isso. Uma boa peça de teatro, uma boa ida a um museu, né? Uma leitura. A gente diz que quem vai ao museu e anda por um grande museu, né? Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos o Museu de Arte Sacra, por exemplo, temos o MAN, temos vários grandes, grandes museus. Hoje, se você mora fora de um grande centro, você pode ir visitar o Louvre, por exemplo, sem ter que ir à França. Você pode visitar o Louvre hoje pela internet, né? Existem aplicativos para isso, né? Então a gente pode ver através da arte que conta a história da humanidade, conta tudo. Também é uma forma, né? Você não gosta nada disso? Pelo silêncio, né? Você sabe que a melhor forma da gente aprender é pelo silêncio, né? Quando a gente cala a boca, o ouvido fica com duas janelas por tempo. Aliás, 4. 1, 2, 3, 4. Você começa a ver e começa a ouvir o mundo, né? Então, o silêncio é maravilhoso. O silêncio ensina muito mais do que o barulho. Aliás, o barulho não ensina nada, né, gente? Pela compaixão, né? Pela compaixão, o que é a compaixão? É você entender, né? É igual a misericórdia, é você entender o outro, né? É você trazer para você aquele momento do outro e você começar a perguntar o que eu estaria fazendo no lugar dessa pessoa. O julgamento acaba aí, né? O julgamento acaba aí. É fácil você julgar quem está passando fome, você estando com a barriga cheia. Pô, aí você fala, tá passando fome, o que é, né, Rafael? Sim. Você está com a sua barriga cheia, você não sabe o que é fome, né? É fácil você julgar o outro que está chorando se você está sorrindo. É muito fácil julgar o outro, né? Então a gente precisa ter essa questão, né? Porque isso traz para a gente, uma expansão de percepção, né? E essa expansão dessa percepção é maravilhosa. Então, nós temos também o reset da consciência, né? Que surge quando a pessoa percebe que viveu tempo demais desconectado, né? Essa presença interior. Como nós, às vezes, desconectamos. Todos nós, tá, gente? Aqui não tem bonito, não. Todos nós desconectamos de vez em quando dessa presença interior. Agora, quanto tempo você ficou nessa, né? Então, como é que acontece o reset, né? Ou o reset? O reset espiritual, gente, geralmente começa através de crise, né? De perdas, cansaços profundos, né? Ou questionamentos existenciais. Porque quem nunca acordou um dia e falou, gente, fazendo o que aqui mesmo? É isso que eu vou fazer da minha vida? Vou ser um processador de fezes? Né? Vou comer e vou no banheiro? É só isso que eu vou fazer da vida? E vou reproduzir? Feito pernilongo? Né? O que eu estou fazendo aqui? É só isso? É só viver? É só ir contando essa historinha mal contada que eu estou contando? O que mais? O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou construindo? Né? Eu estou construindo uma família? Já é muita coisa, tá? Se você veio como mestra, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos colocar isso só para vocês entenderem, dentro de uma família. Se você veio para orientar os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, se você veio para orientar os seus pais, os seus irmãos, já é uma grande coisa que você está fazendo, né? Já é um grande objetivo que muitas vezes nós escolhemos vir.
como instrutores das pessoas que nós amamos. Né? Isso é maravilhoso. Né? Existem perdas muito difíceis também que nos fazem repensar a vida. Né? Quando você, esses dias vendo, todo mundo assistiu aquele Friends, né? Aquela série que foi muito importante na época dela, até hoje se assiste. Recentemente teve, né, um filme deles, já muitos anos depois. O filme não, teve um especial deles. E quando morreu um dos atores, os outros começaram a repensar a vida. Então, sentido, porque a morte foi muito súbita. Né? Não existe morte súbita, né? Todos nós estamos prontos para ir a qualquer momento, que ninguém sabe a hora mesmo. Então, esse tipo de perda, né? A perda de um ente querido, a perda de um filho, a perda de um companheiro, de uma companheira, tudo isso pode causar, né, esse questionamento, né, do sentido da vida, o que é a vida. Né? Vejam a mãe do Cazuza, quando perdeu o filho, o único filho que ela tinha, ela transformou a vida dela em um trabalho assistencial. Até hoje ela trabalha, né? Ela até hoje trabalha com assistência, né, a quem necessita, quem morreu da mesma doença que o filho. Né? Então, outras histórias, tantas outras histórias, quando morreu Ayrton Senna, né, a irmã dele, a Viviane, né, também dedica a vida a muito trabalho assistencial, e quantos outros dedicam a vida a trabalho assistencial a partir do momento que tem uma grande perda, né, somente de um filho, de um irmão, né, de alguém muito querido. Então, tudo isso pode transformar a vida de uma pessoa, pode dar esse start para um reset. Né? É o caso, por exemplo, desses cansaços profundos, cansaço de alma mesmo. Então, tem hora, gente, que eu paro e falo assim, gente, o que eu estou fazendo da vida? Né? Eu estou tão cansado de escrever em areia, gente, vocês não fazem ideia. Né? Cansado de escrever em areia. Cansado de falar as coisas, as pessoas entenderem outra. Está falando de amor, as pessoas estão falando de ódio. Você está falando de prosperidade, as pessoas estão pensando em fortuna. As pessoas não entendem muito bem a mensagem, às vezes. Você fala 1 milhão de vezes a mesma coisa, mas é palavra escrita na areia. A onda vem e leva. Né? Dá cansaço, às vezes dá cansaços profundos. A gente tem que estar se reinventando para tentar achar um caminho, muitas vezes, para as pessoas nos ouvirem direito. Né? E muitos de vocês acabam trabalhando em excesso, talvez para alcançar coisas materiais, e vocês acabam entrando em borderline, entrando em tantas questões aí, que é uma doença do nosso tempo, de excesso de trabalho, excesso de trabalho mental. Trabalho físico não dá borderline. O que dá isso é trabalho mental. É a cabeça trabalhando mais do que precisa, na verdade. Aí começam os questionamentos existenciais. Estou aqui fazendo o que mesmo? E aí o espírito vai perguntar, não tem como, ele vai nos perguntar. Ou vai se perguntar, melhor dizer. Quem sou eu? Quem sou eu além das máscaras? Além dessa carinha que eu mostro todos os dias para o meu marido, para minha esposa, para meus filhos, meus vizinhos, meus amigos, para o meu patrão, para o meu empregado? Quem sou eu? E nesse momento, gente, muitas ilusões começam a cair. Muitas ilusões. Aquela necessidade constante de aprovação. Tem gente que vive por aprovação, quer os aplausos do mundo. Os artistas vivem assim, né? Em busca de aprovação. Então, muitas pessoas vivem em busca dessa aprovação. Os narcisistas vivem em busca de aprovação. Só que o narcisista é doente, né? Ele exige a aprovação a qualquer preço. Tem pessoas que deviam casar com o espelho, ficaria ótimas, porque tudo que elas querem é aprovação. E a única pessoa que pode aprová-lo em todo sentido é ela vive se reprovando. Tá? Então nós temos os condicionamentos emocionais. Tá? Como nós temos? Né? Aquele medo do julgamento, né? Aquelas crenças, né? que nos limitam mesmo, a desconexão energética, que é o que acontece com isso. Tá? Então, o reset não destrói a pessoa, gente. Ela reorganiza. Tá? As pessoas têm a impressão que tudo vai acabar, que tudo vai parar, mas é só uma reorganização. Então, é como se a consciência passasse por uma limpeza vibracional. É isso que nós buscamos, permitindo que o ser volte a perceber.
Gente, nós precisamos perceber a vida. Nós precisamos perceber as pessoas. Ninguém está percebendo mais ninguém. Vocês não têm a impressão que as pessoas na rua estão como zumbis? Vocês não têm essa impressão que na rua as pessoas estão como zumbis? Como uma penada andando na rua? Né? Se existisse só uma penada? Uns fragmentais que andam pela rua aí. As pessoas andam como robôs. Né? Você tem que andar quase que o cotovelo armado hoje para você não levar uma pancada. Né? Porque as pessoas andam pancada andando na rua. Elas pegam um celular e fica assim, ó. Bota na cara e vai andando. Você que desvie. Aí quando dois idiotas estão andando com o celular na mão, dá uma trombada, né? De vez em quando você vê. Idiotas se trombando na rua porque ninguém está vendo nada. Né? Perdeu a percepção de tudo, quer dizer, a percepção vira o que está na tela. Né? Então isso vai trazer de volta a sua intuição. Porque intuição, gente, não é algo adquirido. Intuição é algo que você esqueceu e você relembra. A criança tem percepção, tem intuição. Uma criança, quando você entra numa casa que a criança começa a chorar, ela já está intuindo que a visita não é boa. Ela está intuindo a energia, ela já sabe o que está acontecendo. A planta tem uma intuição incrível, ela seca. Né? Ela se resguarda, ela morre de tristeza. Né? Então nós temos esse acesso que toda a natureza tem para nos proteger. Né? Traz a sua força espiritual, né? Sua verdade interior, sua conexão com o universo. Porque isso tudo, gente, nós deixamos de lado. Nós, se tivéssemos tudo isso ativo, nós sairíamos da roda de Sansara. Esses dias eu recebi um vídeo, até quem me mandou foi o Rafael. Eu gostei muito, que é um desenho que fala muito sobre o que eu falo, era uma animação. Fala sobre o que eu falo. Quando nós temos consciência de tudo, a gente desapega de tudo, até das pessoas que nós amamos. Né? Até das pessoas que nós amamos. Você sabe que nós amamos uma história, nós não amamos a pessoa, nós amamos uma história. Quando essa história chega ao final nesse mundo, nós precisamos desapegar dessa história também. Podemos lembrar? Podemos honrar? Devemos. Mas nós precisamos desapegar. Porque até isso nos ilude na hora da transição para uma próxima reencarnação. Na hora que você fecha os olhos, se você não tiver um reset de vida, você já caminha para a luz, que nem sempre é a luz, não. Muitas vezes é uma armadilha para a próxima vida, né? Bem complicada aqui nesse plano. É preciso ter muita atenção no que faz, muita atenção ao desapego. Né? Então, são os pilares, né, da consciência. Silêncio interior. Né? O espírito ele só consegue, né, gente, ouvir a própria verdade quando o ruído mental diminui. Como é que você vai ouvir alguma verdade se você só escuta o que os outros falam? Os outros gritam no teu ouvido. Quantas pessoas fazem julgamento de manada? Você conhece julgamento de manada, Rafael? Um fala uma porcaria, os outros seguem. Sim. Começa nós e eles. Vocês querem um reset de vida? Para com essa história de nós e eles. Não tem nós e eles, temos nós. Nós somos um povo só. Seja branco, preto, vermelho, amarelo, cinza. Seja homem, mulher, gay, trans. Seja o que for, nós somos um povo só. Brasileiro, americano, judeu, árabe. Nós somos um povo só. Nós somos uma coisa só. Não tem nós e eles, nós somos uma coisa só. Mas para isso, gente, é preciso presença. Porque a consciência desperta, aprende a viver o agora. O aqui e o agora. A consciência desperta, aprende a respeitar o ser humano, não suas atitudes. O cristianismo fala em pecado. E o cristianismo fala assim, que Jesus ama, que Deus ama o pecador, não ama o pecado, né? Tá certo? Só que vamos trocar esse pecado. Deus ama o ser humano, não
os erros que ele comete no aprendizado. Nenhum professor ama o erro do aluno, mas ele honra, porque é só através do erro que chega o acerto. Né? Então nós não julgamos as outras pessoas. Né? Nós podemos não aceitar as atitudes delas na nossa vida, mas nós não julgamos, nós respeitamos. A base do respeito. E só o reset traz. E só isso vai trazer felicidade para as pessoas. Aceitar que o outro erra. Se você não ama o erro, ame a pessoa. Né? Isso faz parte. Isso traz a libertação emocional, que perdoar, soltar e não carregar pesos desnecessários, não julgar. Tá? A expansão espiritual nos faz compreender que a espiritualidade, gente, é experiência, não prisão. Tá? Isso é extremamente necessário, porque muitas pessoas se aprisionam em dogmas, em regras. Isso é visto de forma negativa no espiritismo, no catolicismo, no evangelismo, seja onde for. Né? Então é uma prisão, porque eu acabo vivendo dentro de um dogma. Porque o mestre não sei das quantas disse isso. Porque Quiron disse aquilo. Porque não sei quem disse aquilo. E você diz o quê? O que seu Deus interior fala? Enquanto forem eles e nós, complicou. Tudo tem a ver com nós. E nós sou eu também como indivíduo. Eu faço parte desse nós. Né? Eu faço parte dessa conexão. Não tem nenhum sacerdote no mundo que seja superior a mim perante Deus. Não tem nenhum sacerdote do mundo que seja superior a uma pessoa que nem sabe quem é Deus. E tem pessoas que não sabem quem é Deus do jeito que nós entendemos, como uma figura, como um ser. Não. Tem pessoas no mundo, gente, que só cultuam a natureza. Vocês acham que algum sacerdote, seja ele o Papa, seja ele quem for, é superior a essa pessoa que cultua uma árvore e chama de Deus? Você acha que Deus faz distinção disso? Ou é o nosso ego, a nossa ignorância que faz distinção disso? Espiritualidade é experiência, não é prisão. Né? E a gente, quando entende isso, né, passa por uma reconexão energética, então é cuidar da mente, do corpo e da vibração pessoal. Isso tudo anda junto. Né? Se vocês acham que corpo, mente e vibração espiritual andam separados, vibração pessoal, vocês estão redondamente enganados. Estamos todos enganados com isso. Nós somos uma mistura de tudo isso. Você pode estar bem, tranquilo, saudável. Uma vibração negativa pode acabar com a tua vida. Pode te adoecer. Tá? Isso acontece mais do que vocês imaginam. Às vezes uma crise na família, sabe, Rafael? Sim. Bagunça a saúde de uma pessoa todinha. Quantas pessoas depois da pandemia ficaram com um problema mental sério? Por quê? Por que você acha que ficou? Né? Culpa disso, daquilo? Não gosto da palavra culpa. Responsabilidade? Tá. Aí cada um no seu canto. Né? Quem quis ficar quieto, ficou quieto. Quem quis sair, saiu, porque ninguém obrigou ninguém. Mas qual o custo disso emocional para todos nós? Não é? Nós somos parte desse meio, né, Rafael? Dessa vibração. Então, dentro da espiritualidade livre, gente, nós não dividimos pessoas entre escolhidos e condenados, por exemplo. Né? Nós reconhecemos que todos estão em evolução. É por isso que o julgamento não cabe, né? Não cabe. Julgamento não cabe, condenação não cabe, falta de perdão não cabe. Né? Porque esse negócio de escolhidos e não escolhidos é uma questão política. A quem interessa condenar A, B, C, D? Né? Você só está salvo se você colaborar com o dízimo, seja igreja evangélica, católica. Você só está salvo se você chegar dinheiro no centro, se você for lá e fizer muita caridade no centro. Né? Passa o final de semana todo crocheteando lá, fazendo
fazendo concerto de roupa, preparando feijoada, preparando o festival do sorvete. É só assim que você vai? Será? Ou será que aquela pessoa que nunca pisou num templo, mas sempre respeitou o outro como ser humano, será que esse não está mais perto de Deus do que aquele que fica lá se julgando muito especial? Eu tenho medo de quem se julga especial, ou quem busca essa especialidade. Né? Eu vejo muitas pessoas se colocando no lugar de especialidade, ou tentando ser especial. Somos todos especiais aos olhos do Pai. Ninguém é mais especial que ninguém. Essa é a questão. Nós é que temos que ser cada dia mais especial para nós mesmos. Porque para Deus você já é muito especial. Quando você se reconhece como especial, você gosta de quem é você gosta de como você age, você gosta de como você trata as pessoas, você gosta de como você olha para as pessoas, será que você gosta? Será que você se sente bem como você trata, como você olha, como você julga? Essa é que é a pergunta. Agora, querer ser especial a todo custo, querer estar sobre os outros. Gente, eu lecionei muitos anos. Muitos anos. Eu tinha horror. Horror. Mas é horror mesmo. Aluno Caxias. Tinha aluno que passava, eu tenho certeza, a noite inteira se preparando para tentar atacar na parede. Ele queria porque queria se mostrar mais inteligente do que os outros. Eu tinha horror desses alunos. Horror. Porque eu sabia o que ia ser deles. E não é julgamento, não, é experiência de vida. São alunos que se formam com nota 10 e nunca arrumam nem emprego. Porque eles nunca vão ser o suficiente. Chegava no vestibular, atropelava. A turma do fundão passava no vestibular rapidinho. Eu sempre gostei de aluno, nota 6, 7. Eu nunca gostei de aluno nota 10. Eu não. O nota 7 ele tirava 7 sem estudar. O nota 10 se matava para tirar o 10. Porque ele queria ser especial de qualquer jeito. Né? Então, gente, eu digo, não tentem tirar nota 10 para Deus. Não tentem. Vocês não vão conseguir em primeiro lugar. Ainda vão ser arrogantes. A Rafael tá rindo aqui. Eu lembrei. Chegou um momento na escola, se eu tirasse em matemática, né, gente? Se eu tirasse 4, eu tava feliz. Tava bom. Porque matemática sempre foi difícil. Foi difícil, né? Não, muito. Eu tirei. Eu não fui Caxias. O que eu tinha era uma facilidade incrível para aprender. Depois do meu acidente, acho que ficou algum fusível queimado aqui e disparou o aprendizado. Né? Porque antes do acidente, eu era um aluno terrível. Depois eu fiquei um aluno assim, que eu ficava olhando para o chão, e a professora falando, né? Começava a desenhar um passarinho, um anjinho. Ivan, o que você está fazendo? Onde eu estou? Quem sou eu? Né? Ivan, você não está prestando atenção? Eu falei, tá. Você falou isso. Você não, a senhora, aquela época, você apanhava, você falasse você. Aprendeu isso, né? Aí elas ficavam botina, né? Porque eu não prestava atenção e sabia. Mas é uma outra história, né? Que não me fez melhor do que ninguém. Me fez melhor que ninguém. Eu estudo até hoje. Eu gosto de estudar, né? Mas era um outro caminho. Mas nunca com essa intenção de ser melhor que ninguém. Tem aluno de todo jeito, né? E aqueles que aprendem a se virar dão mais certo do que aqueles que eram considerados geniais. Não é isso? Então, gente, todos estão em evolução. Então, ninguém pode impor medo para você. Sabe? Eu tenho visto muito isso, gente, na espiritualidade, as pessoas botando medo em vocês. Eu tenho horror a isso. O espiritualista vir para frente de uma câmera, Rafael, só para botar medo no povo. Vender pelo terror. Se a gente quer o terror, não precisa do espiritualista, é só ligar a televisão, né? Tá cheio de terror. Ninguém precisa de espiritualista para isso, né? Então, gente, essa evolução não vem através do medo, tá? Não vem através de controle, tá? Porque as pessoas às vezes tentam controlar a consciência, você pode isso, você não pode aquilo. Né? Limita o contato com o divino. Limita o contato com o divino a regras.
Você só vai entrar em contato com Deus dessa forma. Uhum. Ah, se você não fizer... Fala besteira, fica quieto. Eu ia falar uma besteira aqui de meio do mundo, deixa eu ficar quietinho. Mas enfim, a gente tem que ter um filtro, porque senão a gente cai no julgamento. Então, isso convida a gente como humano, né, a desenvolver determinadas características. Por exemplo, o discernimento. Né? Gente, discernimento é uma das coisas mais difíceis que existem. Porque o discernimento, gente, depende da gente olhar uma situação e fazer a nossa avaliação da situação. Por que estão falando mal dessa pessoa? Será que não é tudo isso mesmo? Né? Vou olhar mais de perto. Ou ela está só cuidando da vida dela e está irritando os outros por isso? Né? Esses dias eu vi alguém irritando uma mulher porque ela malha demais. Estava imensa. Eu falei, tá certo. O que ela tem de braço eu não vou ter de perna nunca na minha vida. Mas ok. É o braço dela, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Por que estão criticando ela mesmo? Ela pediu para alguém dar alguma coisa para ela? Ela tá pedindo ajuda? Não. Ela está trabalhando, cuidando da vida dela. Então, ó. Né? A academia tem muito isso. Tem os caras bombadão e tem os magrelos, né? Ah, eu tenho coragem de tomar bomba porque eu gosto desses caras, não. Mas tudo que eles querem é ficar igual a esses caras. Quer ficar... Tudo que eles querem é ficar igual os caras bombadão. Né? Porque senão estavam fazendo esporte, estavam correndo na rua e tal. Mas estão pegando peso para ficar bombadão. Então, o que acontece, gente? É discernir se é julgamento, de inveja, né? Ou se é acompanhando a manada. E assim vale para tudo, tá, gente? Eu dou um exemplo porque, como eu não falo sobre certos assuntos, entendam como quiserem. Né? Entendam como quiserem isso. Então, o amor. O amor, gente, é algo que pode ser desenvolvido. Existem mais motivos para a gente amar do que odiar, mas as pessoas estão aprendendo a odiar. Aliás, eu temo que chegue um tempo que as pessoas desaprendam todos os sentimentos e que já não sintam mais nada. O amor é o avesso do ódio, né? Todo ódio acaba sendo um amor disfarçado. Você sabia disso? Sim. Todo amor é um ódio disfarçado. Todo ódio é um amor disfarçado. Um amor mal resolvido sobre alguma coisa. Né? Então, o amor ferido, todo ódio é isso. Né? Então, ainda é um sentimento. Eu chego um sentimento horrível e pilante, mas ainda é um sentimento. Eu estou vendo o tempo de acabar todo o sentimento, a pessoa não sentir mais nada. Eu acho que vai chegar um tempo que as pessoas vão tomar anestesia mental. Não sentir mais nada. Se apanhar na cara, se cair de joelho no chão, tiver uma fratura exposta, vai sentir mais nada. Não vai aguentar tudo, não vai sentir mais nada, porque o que as pessoas estão partindo para isso, né? Mas amor se aprende, né? Consciência se adquire, né? Responsabilidade energética. Você é responsável pelo que você emite. Não pode fazer o reset agora. Vamos parar de emitir porcaria? Vamos parar de emitir porcaria? Vamos parar de emitir julgamentos? Vamos guardar a língua dentro da boca? Que língua cresce? Sabia que língua cresce? É verdade. A língua cresce. Quando uma pessoa tem... Isso que me disse um dentista. Quando uma pessoa tem extrações, né? Depois elas não conseguem colocar a prótese direito, porque a língua esparramou. Então, põe a língua menos para fora para parar de crescer. Né? A minha, eu acho que cresceu até demais. Eu acho que eu já falei muito da vida dos outros. Né? Eu procuro manter minha língua dentro da boca agora. Né? Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer. Isso é responsabilidade energética. Porque a gente para de criar energia negativa. A gente para, né, de achar que tudo vem de fora. A gente começa a adquirir responsabilidade energética. Nós recebemos daquilo que nós plantamos. E a língua planta, viu, gente? E com isso nós entendemos a conexão universal. Conexão universal, gente, é a conexão com tudo que existe, já existiu, ou vai vir a existir dentro do tempo e espaço, dos tempos, espaços e dos mundos invisíveis. E das conexões com mundos paralelos, realidades paralelas. Né? Então, com isso nós criamos a nova consciência.
né? O verdadeiro reset da consciência, gente, não cria seguidores. Gente, olha, é o que eu falo. Quando vocês entram para um canal como o meu, vocês são tratados como, né, seguidores, como números pelo Instagram, pelo YouTube, né? Mas eu entendo que são seres humanos. E eu digo sempre, não me sigam no sentido amplo da palavra, porque eu também estou aprendendo. Quantas vezes eu falei para você, pega o que eu falo e passa na peneira, né, Rafael? Isso. Passa na peneira. Eu vejo gente com tanta verdade absoluta que me dá uma preguiça, me dá uma tristeza, me dá uma agonia, né? A gente precisa ter consciência de tudo, né? Porque quando nós que estamos aqui na condição de espiritualistas tentamos despertar a consciência, é isso que nós fazemos. Nós despertamos seres conscientes. Eu não sou responsável pelo despertar de vocês, o grande despertar, mas eu desperto consciência através do meu despertar de consciência a cada dia. Talvez seja um degrau para vocês seguirem outra reta, né? Outro caminho. Entendam que esse degrau pode virar para cá, pode virar para cá, pode subir, pode descer, pode inverter. Não é definitivo, né? Eu não trago nada definitivo para vocês. Eu trago coerência, isso sempre. Porque eu sou o que sou, sei quem eu sou, e jamais viria aqui falar com vocês sem que eu tivesse uma consciência que eu estou trazendo amor. Fora disso, eu não traria nada a vocês. Agora, se serve ou não para vocês, aí é uma questão de consciência individual, né? Então, as pessoas que começam a perceber isso na vida, né? A energia dos ambientes, né? Por exemplo, você chega no lugar, quem tem o reset vai sentir. Chega no lugar, sabe que ali não serve para ela. Sabe? Eu tenho lugares que para mim não serve mesmo e acabou. Eu sou superior? Não, só estou em outro campo vibracional, né? Eu não vou em ambientes pesados, eu não frequento. Eu não frequento nada que vocês... Olha, eu não frequento nenhum lugar onde a energia está muito solta. Gente, eu quase nunca vou a shopping. Quando eu vou em shopping pequeno. Em horários não comerciais. Horários mais fora do dia a dia. Eu não suporto ambiente fervilhando, né? Eu não suporto. Por quê? Porque eu sei que fica pesado, né? Eu evito certos ambientes, né? Então a gente tem que ter consciência. O que serve pra gente e o que não serve. Então no lugar, sentiu mal-estar, vai embora. Eu não suporto na casa da minha amiga. Toda vez que eu vou lá eu sinto mal. Falo, opa, então você gosta, né? Toda vez que você vai sentir mal, para de ir. Essa amiga, quando vem em casa, sempre me traz problema. Então por que você aceita que a sua amiga volte à sua casa? Embora eu acho que ela não te traga nada, eu acho que ela ativa os seus. Eu acho que ela ativa os seus. Tá? Ela não te traz nada, ela ativa os seus próprios problemas. Tá? A força do pensamento, ou dos pensamentos, melhor dizendo. Tá? Nós temos uma capacidade de desenvolver pensamentos, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Quando a gente tem essa consciência, o que a gente faz? Inverte o negativo para o positivo. Pô, peraí. Se eu pensar em caca, vai dar caca, ok, vou pensar em luz. Vai dar luz, né? A gente já sai de casa pensando no melhor. Já sai de casa pensando no positivo, né? Hoje, por exemplo, deu pepino aqui, uma transmissão para vocês. Aqui é usado um microfone como esse aqui, ó. Um microfone de lapela. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Então hoje eu desconfiei que ia dar ruim. Esse microfone aqui que eu fiz. Botei para carregar logo cedo. Rafael chegou, conferiu que estava carregando. Só que não estava carregando, né? Quer dizer, eu pressenti. Mas será que eu vibrei no negativo que não ia dar certo o microfone hoje? Né? Então vocês percebem que a gente consegue entender quando acontece? Só que eu não vou me culpar por isso, não vou me julgar por isso.
Eu vou simplesmente entender como funciona, né? Hoje eu já coloquei diretamente o som da câmera, né? Enquanto eu fizer aqui vai ser feito dessa forma. Por quê? Porque evita segundos maiores problemas, né, Rafael? Então a gente vai aprendendo a trabalhar, né? A gente vai entendendo, aprendendo. Por que eu contei a história do microfone? Podia ser o tipo de funcionário que você contrata. Eu trabalhei numa loja, ó, que eu fiquei viúvo, e essa loja era o seguinte: era uma loja fina de roupa masculina, e o cara só contratava mulher que chamava mulher top. Ele contratava louras, que ele achava que a mulher top tinha que ser loura, alta, magra, muito bonita e de família bem estruturada, ou seja, financeiramente ele falava, né? Vocês acham que essas vendedoras iam se preocupar em vender alguma coisa para ganhar comissão? Não. Elas trabalhavam só para uma coisa, para poder arrumar. Como é que fala hoje? É date? Date, como é que fala hoje? Date, né? É date, né? Para arrumar date. Na época a gente falava para arrumar rolinho. Para ir tomar uma cerveja, para ir tomar um champanhe, é o que elas queriam. Elas estavam se linchando para o trabalho. Eles sempre reclamando que as vendas estavam baixas, estavam baixas, estavam baixas, estavam baixas. Eu falava para ele, olha, é muito difícil. Aqui tem eu para vender e mais um colega aqui. Você bota 10 meninas desse jeito, então você deveria contratá-las para ficar fazendo enfeite na loja, mas bota vendedor aqui dentro. O vendedor vai vender. Mas não, ele insistiu com isso a vida inteira. Eu fui vendedor dele, fui gerente. Quando eu fui gerente, eu mudei um pouco as coisas. Do dia que eu deixei, Rafael, ele voltou a fazer as mesmas coisas. Quando você faz as mesmas coisas, você comete os mesmos equívocos. Você fica patinando, né? Então, já imaginou se eu tivesse tentado de novo o mesmo microfone? Tinha dado ruim, né? Então, às vezes, a gente precisa entender, né? E fazer essas mudanças, né? E o pensamento, né? O pensamento é isso. Ele não pensava vendas, ele pensava na vaidade pessoal dele. Isso não é questão de julgamento, é realidade. Ele falava isso. Elas para mim são como o meu carro Mustang, né? Eu gosto de beleza. Ok, então eu devia montar uma agência de modelos, né? Ficaria bem mais tranquilo. Então nós temos também essa questão do impacto das emoções, né? Que isso transforma totalmente a nossa vida, né? Porque elas começam, quando a gente tem a consciência, elas começam a ser mais suaves. A gente já não se derruba tanto com as pancadas da vida, né? Sofrer, a gente sofre, né? Pelas perdas, pelas emoções, pelas desavenças do mundo, tanta coisa que a gente vê, a gente sofre. Só que o impacto é menor, né? A gente já consegue viver de uma forma melhor. Então, a gente consegue entender a importância da frequência vibracional, né? É quando a pessoa começa a mudar a forma de ver o mundo, né? E, acima de tudo, gente, viver com mais verdade, né? Porque dentro do despertar, dentro da nova consciência, a mentira, ela não tem lugar, viu? Não tem lugar. Eu tenho horror à mentira. Uma das coisas que me incomodam terrivelmente é mentira. Não gosto de mentira, não gosto de desonestidade. Não gosto mesmo, tá? E as pessoas ficam muito, às vezes falam assim, porque fulano é desonesto. Nossa, fulano tem que sair desse cargo porque ele é desonesto. Eu falo, tá, onde está a sua honestidade? Né? A mãe fala pro filho, não fica no celular. E ela não sai do celular. Qual é a verdade dela, Rafael? Qual é o exemplo que ela está dando? Faça o que eu faço, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Nunca funcionou, né? A fruta não cai longe do pé. Se teu filho está viciado em celular, você deve ser também. Não é? Esse aprendizado acontece em casa. Não é isso? Não é? Então, parar de mentir para si mesmo é a primeira coisa que acontece no despertar. Né? Porque despertar espiritualmente, a gente não é fugir da realidade, mas é enxergá-la, sabe? Sem filtro. Enxergá-la com mais profundidade. E a pessoa que se enxerga, aí ela muda. Então, talvez, gente, o maior sinal de que o reset aconteceu seja esse, olha. Vamos lá.
quando o ser deixa de procurar Deus apenas fora, né? E começa a perceber a presença divina dentro da própria consciência. Então, o grande reset é quando nós nos tornamos para aquilo que nós nascemos, deuses. Deuses conscientes dentro da nossa pequenez, né? Somos um Deus em formação, mas quando nós entendemos esse Deus, nós mudamos tudo nessa vida. Nós mudamos a nossa estrutura emocional, nós mudamos o nosso julgamento, deixamos de julgar, né? Nós prosperamos financeiramente, nós mudamos a saúde, nós mudamos tudo a partir do momento que nós entendemos esse Deus que nos habita. E tiramos de cima desse Deus tudo aquilo que o impede de agir. A nossa ignorância, a nossa truculência, o nosso julgamento. E eu digo a vocês, eu vou bater muito nessa tecla daqui em diante. Se vocês querem prosperar, se vocês querem despertar de consciência, se vocês querem um reset, ou reset, como preferirem, o primeiro passo, não existe nós e eles, existe nós. Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje. Tem pergunta, seu Rafael? Do assunto, vamos ver aqui. Perguntas não, a gente tem duas, Walters. Temos superchats, tá bom? Será que eles estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo, será? Será que vocês estão ouvindo ele? Porque o som é da câmera, tá, gente? Tá com o som da câmera. Vocês estão ouvindo o Rafael também? Dá um oi aí quem estiver ouvindo o Rafael. Uhum. Vou ler os superchats que mandaram aqui no WhatsApp. Enquanto isso. Ninguém respondeu, você tá te ouvindo? Vamos ver. Aqui tem um delayzinho, né? Tem. Um delayzão. Estão falando então o Oswaldo falou que tá baixo o som. O meu ou do Rafael? O meu. É. Dá pra misturar os dois? Não, melhor não arriscar. O problema é o eco, né? Deixa o seu baixo, melhor não arriscar. Só se fala mais alto um pouco. Então tem que falar bem alto. Tá. Fala bem alto. Esse falou que tá bem baixo. Fala bem alto, então. Amanhã está resolvido. Quero agradecer a Marta Paiva, que mandou um superchat. Gratidão, Marta. De gratidão, feliz retorno, obrigado. Obrigado, querida. A Vivian mandou um superchat também. Foi um textinho aqui, vou ver, acho que é um relato dela. Sim. Aconteceu algo que me deixou impressionada. Eu estava sentada com o Lourenço, fazendo dormir no colo e pensei, não falei nada. Abre aspas, nossa, vou acabar ficando com cãibra, bem que poderia ter uma cadeira aqui para apoiar o pé. Passaram-se 2 minutos, eles que estavam quase dormindo saiu do colo e tirou a mesinha dele que estava no outro canto da sala e disse, coloca o pé, mamãe. É como se ele tivesse lido meu pensamento. Tem uma justificativa lógica para isso, ou espiritual? Observação, isso nunca aconteceu. 2 minutos depois, mesmo quase dormindo, ele saiu do meu colo, foi até outro lugar, puxou a mesinha dele até mim e disse, coloca o pé, mamãe. Fiquei completamente abismada com aquilo, como se tivesse lido meus pensamentos, algo que nunca vou esquecer, com certeza. Conexão, né? É seu filho, no caso, né? É conexão. É conexão, porque a criança, durante muito tempo, permanece conectado, né, com a energia da mãe, no sentido mesmo de como se fosse uma telepatia. Vocês têm que entender, gente, que os bebês trazem uma consciência muito maior do que nós sobre os poderes paranormais, né? Então tem que ter essa consciência. Os bebês têm muito mais força do que nós, assim, porque eles trazem uma consciência muito fresca. É uma borboleta velha, num casulo novo e muito consciente do passado.
O véu do esquecimento, que é uma coisa completamente da rota de Sansara, não é um presente de Deus, como as pessoas muitas vezes falam, sobretudo no Espiritismo, né? Esse véu não é um presente de Deus, não. Esse véu é uma sacanagem, né? É uma sacanagem enfim, do demiurgo, né? Para que a gente permaneça aqui nesse vale de lágrimas mesmo, né? Porque a gente, quando tem consciência, a gente se liberta. Né? Então, as crianças estão muito próximas ainda da vida passada, porque naquele lapso de tempo entre uma vida e outra, ela lembra de tudo. E depois ela cai de novo no esquecimento, nesse mundo de demiurgo, né? Aos pés aqui de demiurgo e né? E sob os pés também dos arcontes que nos cercam. Então, só que o bebê tem essas ligações, é simples. É uma questão. É como a mãe que está trabalhando e a criança está em casa e ela começa a derrubar leite na roupa, né? Começa a sair leite do peito na roupa, na hora que a criança chora de fome. É uma questão de sintonia. Vocês sabem disso, né? Sabia, Théo? A Sabia. mãe solta o leite longe da criança. É. Ela sabe que a criança está com fome. O Oswalter mandou um superchat, obrigado, querido. Obrigado, querido. Ivan, sobre a escola que você falou, na quarta e na quinta série, eu ficava voando na sala de aula, como a professora disse, vendo mosquito, mamãe fez até eletro. Mas eu desenhava montanhas, céus, lindas paisagens e mergulhava nesse cenário, como uma viagem. Nunca soube o que aconteceu comigo. Tem ideia? Gratidão. Essas coisas assim é muito. As pessoas que têm uma ligação maior com a espiritualidade, no sentido de consciência, de buscar, de se perguntar, de gostar desses assuntos, né? Geralmente tem esses mergulhos, porque, principalmente na infância, é como se a gente tivesse, sabe, de sachê já com o mundo e quisesse voltar para casa. Eu, com 3, 4 aninhos, eu comentava com a minha avó, falava para ela, vó, mas que dia que eu vou embora? Eu vou ficar aqui até quando? Nossa, crescer, estudar, crescer, casar, ter filho, para depois ir embora? Ah, não, queria ir embora logo, né? Então você vê que a criança tem aquele nível de consciência. Então era isso, né? É isso, essa ligação com vidas passadas, com o mundo espiritual, saudade de casa, né? Saudade talvez do lugar que você veio, né? Do plano que você veio, porque todos nós somos desterrados. Mais uma vez, todos nós somos desterrados. Né? Não tem bobinho aqui nesse mundo, não. Tem não. Tem não. Eu acho que os únicos que não foram desterrados mesmo aqui são os indígenas. Que não foram desterrados. E olha lá, hein? Todos eles também contam história de seres que veio das estrelas, né? Então, Sim. até eles de alguma forma foram desterrados. Eles só não se contaminaram com o mundo aqui fora. Acho que não tem mais pergunta do assunto, mas temos leituras. Gente, vocês estão ruins de pergunta hoje, hein? É. Esse retorno é terrível, né? Se mandarem, eu ainda leio, tá? Então, mas vamos para as leituras, então. Vamos. Da Celi Garcia mandou, gratidão. Amado Ariel, leitura para junho, mesmo que seja sempre o mesmo, tenho saudades. Vamos começar bem o dia, vos amo, meus amores, beijo. Não é questão nem de ser o mesmo, né? A questão é que você já entrou numa estrada, e que o seu caminho já tá meio que determinado por você, né? Então você aceitou as orientações que foi te dado nesse processo todo e você está seguindo a tua vida, né? Agora é dar abertura para aquilo que é possível, eu sempre digo isso, né? Ariel mostra sempre grandes possibilidades para você, Celi. Mas você tem que, por exemplo, em várias áreas da sua vida, não é só o financeiro, né? Familiar, emocional, precisa começar a ver quais são as possibilidades, né? E aquela história, não adianta a gente ter arroz e feijão e querer macarrão. Ou ter macarrão
e querer arroz e feijão, né? Não adianta. Muitas vezes aquilo que se oferece à nossa frente, se põe à nossa frente, nós temos que dizer o seguinte: quero ou não quero, né? A gente não transforma o outro, a gente se transforma. Então, muitas vezes, é o que eu digo, se a gente não abrir mão de uma coisa ou de outra, a gente não consegue viver uma história, seja ela qual for, seja de trabalho, seja de amor, seja de família. Né? Uma coisa ou outra tem que abrir mão. Perfeição não é desse mundo. Ariel mostrou claramente que é como se você colocasse um véu na sua frente. Né? Você vai muito pela emoção, mas você não vai pela visão. Você não busca aprofundar, porque você reverencia muito histórias antigas com histórias novas. É mais ou menos isso. Tá? Espero que você tenha entendido. Tá? Um beijo, querida. A próxima leitura da Conceição, gratidão, querida, é uma Gratidão. orientação do nosso anjo Ariel para mim nesse momento. Obrigado. Ariel sempre mostra, sempre que é para você, Conceição, já teve outras situações que mostrou essa estrada com dois caminhos. E você enclalacada no meio dos dois, sem força para agir. E você tem tanta força de vida, tanta luta, você é tão forte, né? Você tem que escolher um caminho, querida. E é isso, você tem lá, né? Quem isso vai fazer o que você tem ou não fazer? Você precisa escolher um caminho, né? Ou você bem permanece no que você está e resolve as suas questões dessa forma, ou você bota o pé na estrada e caminha para o outro lado, tá? Ariel mostra você enclalacada no meio de duas estradas, sabe? São duas estradas, você está aqui no meio, ó, na bifurcação dessas estradas, tá? É o que Ariel mostra. E não tem lado certo, só que tem que ter uma decisão em caminhar, viu? Beijo o seu coração, querido. Aqui temos outra, a última, da Janaína Alcides Alves, 21/1/1975. Janaína Alcides Alves, um conselho de Ariel, por favor. Olha, a questão é que eu costumo dizer que se eu tiver que derrubar uma parede para pegar o que está atrás, eu desisto. Não porque eu sou fraco, mas porque provavelmente eu vou arrebentar minhas mãos, a minha cabeça, o meu joelho e vou continuar sem o que tá atrás da parede. Muitas vezes a gente precisa, sabe, tentar uma outra saída. Talvez abrir a porta, tentar sair pelo corredor, né? Cozinhar pelas beiradas, comer pelas beiradas, cozinhar em fogo lento, sabe? Você teima muito em cima daquilo que você já sabe que não deu. Tem alguma coisa nesse sentido. Eu vejo você bater na cabeça no muro como se você quisesse derrubar ele com a sua testa. Não rola. Espero que você tenha entendido. Obrigado, querida. Um beijo no coração. Mais uma pergunta do Oswalter do assunto que você comentou, Ivan. Poderia explicar o que são desterrados? Não lembro. Trazidos de outros planetas. Quando nós pisamos na bola em planetas muito mais evoluídos que o nosso, em consciências, né, onde tinha consciências muito mais evoluídas, mas nós, é o que eu falo, muita gente tem conhecimento da espiritualidade, seus Walter. Muitas pessoas têm conhecimento de ética, de humanidade, de humanismo, mas ainda assim, né, faz coisas terríveis. E se nós estamos aqui, nós não somos grande coisa. Nós pisamos no pé de alguém ou de muitas pessoas. Nós fomos aquilo que nós mais condenamos nesse mundo. Então, a gente volta, né? A gente é tirado porque Deus nos dá a eternidade. Só que chega uma hora que a gente precisa parar de incomodar os outros seres humanos que têm o mesmo direito que nós temos
em progredir, ter felicidade, ter vida. A dor não é para sempre nos planos espirituais. Esse plano ainda é de expiação e dor e sofrimento. Mas a Terra está evoluindo para um novo ciclo. E nesse ciclo não vai ter lugar para isso. E mais uma vez vai ter o desterro. Você sabe que nós não estamos mais reencarnando aqui, né? Quem está indo embora agora, Rafael, não volta mais para cá. Sim. Né? Ou vai para um lugar melhor, ou volta para um lugar ainda pior. É desterrado, inclusive, né? Mais uma vez. Então está tendo desterro de novo. Eu vim de um lugar maravilhoso, mas eu fui terrível lá. Tanto é que é um lugar lindo, um lugar onde os seres são alados, né? Mas eu pisei muito na bola. E tudo que eu mais quero é voltar. Então eu quero de novo viver daquela forma, né? Viver naquele lugar maravilhoso. Minha luta é voltar para casa. É isso que é o desterro. É você ser desterrado, ser tirado do seu mundo, da sua vida, e você ficar preso num mundo como esse aqui. E definitivamente não é um bom lugar para se reencarnar. As pessoas. E aí a pessoa fala assim: mas Quiron disse, eu quero que Quiron se lasque, gente. Tá? Esse mundo está com muito sofrimento. Se vocês prestarem atenção, só aumenta o sofrimento nesse mundo. Né? As pessoas só pioram. Então alguma coisa está acontecendo. O ser humano está evoluindo, lógico, todo ser humano evolui. O que está acontecendo é que nós estamos sendo renovados por seres muito trevosos. Essa é a realidade da Terra. O que está vindo não é bom. O que está nascendo não é bom, Rafael. Sim. Com raras exceções, o que está nascendo não é bom. Tá? Me desculpem vocês que têm bebês, vocês que têm filhos pequenos, mas o que está nascendo não é bom. É preciso muito amor, muito carinho, muita atenção com essas crianças, muita orientação, muito exemplo, para vocês não criarem monstros, porque o que está vindo não é bom. É o último suspiro mesmo para que eles não vá para lugares terríveis do universo. Então estão vindo para cá. Muitos vêm iluminados, né? Tem muitos seres quase angelicais reencarnando também. Mas 90, 95% do que está encarnando nos últimos anos não é bom. Tá? Seres que estão muito, 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 muito atrasados. São extremamente inteligentes, que já vieram de outras esferas, né? São capazes, são todos assim níveis geniais, mas a natureza não. Então, cuidem dos seus rebentos, né? Desde muito cedo, torce esse cipó cedo, torce essa vara cedo, porque se deixar crescer tá seca. Vara seca não torce, quebra, viu? Vocês torçam esse cipó logo cedo. Tá? Não proíba a tecnologia, mas diminua o acesso dessas crianças a celular, a informação. Esses absurdos que nós estamos vendo aí, ó. Essas coisas coletivas, não vou nem dizer o nosso não cai a live. Essas coisas coletivas que estão acontecendo é porque as crianças estão sendo expostas a tudo que é de lixo, de porcaria. Vocês entendam uma coisa. O mundo, ele está fazendo o papel de demiurgo. O mundo está afastando a espiritualidade, afastando o amor do ser humano, tirando o que o ser humano tinha de mais bonito. Nós estamos caminhando para um momento, gente, que as pessoas não vão nem ter filhos mais. Vai entrar em colapso a humanidade. Vai entrar em colapso. Por quê? Porque é para permanecer tudo como está e só piorar. O crime piorando em todos os lugares desse mundo, não é só no Brasil. Né? Olha a situação do Rio de Janeiro, olha a situação de São Paulo, olha a situação de Salvador, Recife, Fortaleza, Belém. Qual que é essa grande cidade, Rafael? Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Ivan, mas não veio para evoluir? Veio, mas não tá ficando aqui quem está alcançando a evolução. Vai embora, vai reencarnar em outras esferas. O que está vindo para cá, gente, é o restolho. É o restolho que está vindo para cá. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que está criando. Isso que é o desterro, querido. É chegar no limite em que a gente não tem mais como conviver entre seres humanos que estão evoluindo. Por isso nós estamos aqui. Isso aqui é uma prisão. O que faz com um delinquente nesse mundo? Prende. Nós estamos presos aqui. Isso aqui é prisão.
Nós somos delinquentes presos aqui para cumprindo a pena que nós escolhemos cumprir. Ou vocês entendem isso, fica muito difícil, né? Bom, eu quero agradecer vocês estarem conosco hoje nesse retorno. Amanhã nós estaremos juntos novamente, ainda aqui, né? Ainda aqui. E amanhã tem falha técnica, se Deus quiser, né, Rafael, né, Fernando? Fernando, né? Sim, Fernando responde assim, ó. Amanhã sem falha técnica, para que a gente tenha uma live inteira sem problema. Muito feliz de estar com vocês. Um beijo no coração, gratidão, Fernando, gratidão, Rafael. Gratidão, gente. Gratidão aos meninos do templo daqui, São Paulo, de Goiânia, gratidão, Cristiano, gratidão, Lucas, gratidão a todos os espíritos de luz, gratidão a Maria Santíssima, ao Mestre Jesus, a todos os mestres ascensionados, a Ariel, meu anjo, meu guia de tantas e tantas vidas, meu amor, que tem tanta paciência comigo, né? Eu preciso de paciência para lidar comigo, gente. Eu não sou fácil, não. E a Ariel tem essa paciência extrema. E gratidão a cada um de vocês de forma especial. Um beijo no coração e que Maria nos cubra com seu manto de luz. Que assim seja, porque assim é. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até amanhã.